Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode treinar inglês em pouco tempo. Então, se a sua rotina é corrida, você tem muita coisa para fazer, só tem uns pequenos espaços de tempo, às vezes um pequeno espaço de tempo durante o dia para treinar, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar diversas atividades e exercícios práticos que você pode fazer para melhorar todas as áreas do inglês. Então, tem exercícios para você melhorar o listening, conseguir entender melhor os gringos, exercícios de conversação que você consegue fazer em até 5 minutos sozinho. E exercícios também de leitura, de escrita. E eu separei para vocês, de forma prática, essa sequência de passos aqui. Então, além de explicar o que você pode fazer para treinar cada habilidade em específico, eu também vou te mostrar atividades práticas para você melhorar as 4 habilidades ao mesmo tempo, ou 2 habilidades ao mesmo tempo. Assim você consegue otimizar o seu tempo. Caso a sua rotina seja corrida, você tem que valorizar muito cada pedacinho de espaço que você tem para estudar o inglês. E ele tem que ser maximizado, ou seja, ele tem que dar muito resultado. Já que você tem pouco, então você tem que trabalhar muito bem esse pouco que você tem. Então, dicas para maximizar o tempo eu também separei para vocês e um presente que eu vou dar para você no final do vídeo. Primeiro, o pouco é melhor do que nada. Então, às vezes, se você pensa assim, será que eu vou treinar inglês nesse pouco tempo? Não seria melhor eu ter 1 hora, 2 horas para treinar inglês? Talvez seria, mas o pouco é melhor do que nada. E existe essa ideia do efeito bola de neve. Então, você já viu uma bola de neve, ou pelo menos num desenho, num filme, quando ele começa uma bolinha pequena lá no topo do morro, né, de um morro de neve, e ela vai rolando, e quanto mais ela rola, mais neve ela vai grudando nela. No final, ela vira uma bola gigante de neve. Essa ideia de pequenos espaços de tempo que você vai utilizando para treinar o inglês tem esse efeito. Com o tempo, você vai estar se desenvolvendo, conseguindo entender mais os gringos, conseguindo falar e se comunicar em inglês, e você vai estar pensando: nossa, mas eu me desenvolvi muito bem nesse tempo, por que que isso aconteceu? E é esse efeito bola de neve, porque por mais que pareça 15 minutos é pouco, meia hora é pouco, às vezes você tem 10 minutos, se você faz isso constantemente, ou seja, se você não para, se você tem consistência, você com certeza vai evoluir, ok? E também pode ser que você tenha pouco tempo durante a semana, mas no final de semana você queira estudar um pouco mais. E se você sente essa evolução, você vai se sentir muito mais motivado, motivada para estudar inglês em casa, até mesmo no final de semana, se você está sentindo que você está conseguindo se comunicar e entender mais os gringos. E também é, a importância de praticar regularmente, que nem eu falei. Existe uma ideia no inglês que é. No inglês não, de qualquer coisa que você aprende, que é a curva de Ebbinghaus. Você pode pesquisar na internet depois disso. É o quanto você esquece nas primeiras 24 horas depois que você aprende, depois nos próximos 3 dias, 7 dias. Então, o estudo constante, se você estuda um pouquinho todos os dias, você vai estar constantemente revisando o conteúdo e não esquecendo. Então você pode se desenvolver e aprender inglês muito mais rápido do que alguém que às vezes até vai para alguma escola de inglês e só estuda inglês durante 2 vezes na semana e não usa esse conteúdo em casa. Porque essa pessoa, ela não estuda só 2 vezes na semana. Ela utiliza todos os outros dias da semana para esquecer o que ela aprendeu, já que ela não revisa. E você vai estar lembrando daquilo que você está estudando e evoluindo constantemente. Muito bom. Nós temos 4 habilidades em inglês, que é leitura, escrita, escuta e fala, ok? Reading, que é leitura, writing, escrita, listening, a escuta, a compreensão auditiva, e o speaking, a fala. Eu vou dar para vocês atividades práticas para cada uma delas e depois mostrar como você pode juntar o treino de 2 habilidades ou mais. Sobre leitura, eu separei um site. Eu pensei, tem 2 ou 3 que eu posso recomendar, mas eu vou pegar o melhor e você pode utilizar ele. Depois que você ter lido todos os textos que tem aqui, aí eu te passo um outro site, lingua.com. Você pode acessar vários artigos curtos e notícias, tem textos também, que tem lá no lingua.com. É simplesmente digitar lingua.com e você consegue ler textos para iniciantes, de acordo com o seu nível. Então, se você fala assim, eu nunca estudei inglês antes, você vai no nível, no primeiro que eles têm, A1. Não, eu acho que esses níveis A1 aqui, esses textos desse nível, tá muito fácil. Passa pro próximo. Então você consegue evoluir na leitura somente com os sites, somente com os textos desse site. Muito legal. E a ideia é que você pode também, além disso, começar a ver conteúdos de outras pessoas na internet. Se você utiliza o Instagram, TikTok, se você começa a seguir pessoas que postam coisas em inglês, até mesmo a leitura de legendas no Instagram. Ah, não, eu gosto muito de esporte, eu vou começar a seguir esse atleta. Eu gosto muito de filme, eu vou seguir esse ator. Então você consegue até mesmo ler
de forma inconsciente os textos das legendas dessas pessoas que você segue. E você vai estar fazendo isso durante o dia, sem nem perceber. É aquele efeito bola de neve que eu falei no início do vídeo. E agora eu vou te mostrar o que você pode utilizar para escrita, mas utilizando esse site lingua.com, você consegue evoluir muito na leitura. Uma dica também é sublinhar palavras ou expressões desconhecidas. Assim você consegue revisar, ver o que você aprendeu e está em constante evolução. E lembre-se de deixar um like no vídeo, isso me ajuda bastante. Treinando a escrita, eu recomendo um diário, porque um diário você tem com você normalmente, pode ser no celular ou no papel mesmo. Você consegue treinar muito bem o passado em inglês. Muitas pessoas têm dificuldade em falar coisas no passado em inglês, porque a primeira coisa que a gente treina é o presente. Então, você tem o present simple, você começa a treinar, a estudar. Se você já estudou inglês em escola, se você já estudou inglês sozinho, seguindo algum tipo de material, provavelmente você já treinou o present simple, o presente em inglês. E a dificuldade de falar no passado é pela falta de prática e por não estar muito acostumado, acostumada. Então, se você pega um diário e 5 minutos todos os dias você começa a escrever o que eu fiz ontem, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Se você for no final do dia, você também pode utilizar. Hoje eu fiz isso, eu falei com tal pessoa, eu conversei com ele, com ela, eu fui na casa da minha mãe, eu fui na academia. Você vai estar descrevendo como foi o dia no passado, utilizando verbos no passado. Isso é muito bom para você treinar. E também você pode responder perguntas. Responder perguntas escrevendo. Então, se alguém me perguntasse qual é a minha opinião sobre isso, o que eu diria? Você começa a pensar. Você pode tentar escrever, dependendo do seu nível, por conta própria. Se você não conseguir, você pode escrever o texto em português, depois traduzir ele, colocar no inglês. E uma coisa bem legal que eu gosto de fazer é, se você escreveu ele em inglês, mas você não tem certeza se ele está certo, você pode utilizar um corretor gramatical. Ou até mesmo o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, que corrige o seu texto. É só você falar, dá uma olhada nesse texto, analisa ele, tem algum erro? E ele vai te falar se tem algum erro ou não e o porquê. Uma coisa muito legal de ser feita também. E frases em inglês. Então, como eu diria, Deus ajuda quem cedo madruga em inglês. Às vezes vem essa curiosidade na sua cabeça. Você vai lá, pesquisa, anota essa expressão. Ou até mesmo outras frases. Ah, eu gostaria de pedir tal comida no restaurante em inglês. Como eu faria isso? Você vai lá e escreve. Então, treinando a escrita, o writing, dessa forma é muito legal. Com diário, respondendo perguntas, explicando algo. E também com frases em inglês. Utilizando o corretor gramatical ou o chat GPT para corrigir, para ver se está certo o que você escreveu. Porque é muito importante também. Para você não ficar repetindo algum erro constantemente. Um outro ponto que vocês podem utilizar é para treinar o listening, ou seja, para treinar a compreensão auditiva, para você conseguir entender melhor os gringos. Lembrando também que eu tenho um vídeo aqui no canal, uma masterclass completa que eu disponibilizei gratuitamente só sobre listening, ok? O nome dela é Entenda o Inglês Falado. É muito boa, vocês conseguem aprender muito sobre como entender melhor os gringos, connected speech e outros pontos importantes sobre o inglês falado rápido. Ouvir podcasts em inglês ou assistir vídeos curtos, porque você tem que pensar no tempo que você tem para estudar inglês. Se for um podcast, você pode ir pausando ele, assiste um pouco, depois assiste mais um pouco. Se for um vídeo curto, legal também, eu recomendo o BBC 6 Minute English, que é um site... Eu vou até falar sobre ele depois, na integração das 4 habilidades, mas você consegue escutar como se fossem pequenos documentários, assim, de 6 minutos. Ou seja, você tem pouco tempo para estudar inglês, tal assistir um vídeo de 6 minutos para praticar o listening. Muito bom. Em pouco tempo, você consegue melhorar bastante. Repetição ativa, ou seja, isso daqui é também uma forma de juntar o listening com o speaking, mas se você está utilizando já um áudio ou um vídeo curto ou o site da BBC, por exemplo, o que custa depois de algumas frases interessantes que você achar, você pausar e repetir ela em voz alta. Assim você vai estar treinando a escuta para ver se você entendeu realmente o que foi falado e também praticando a fala ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma dica prática. Se você escutou um áudio, pode ser um vídeo curto em inglês sobre algo que você gosta, pode ser o BBC 6 Minute English, algum YouTube Short, por exemplo. Tenta ouvir o áudio mais de uma vez, principalmente se você for iniciante. Assim você vai se acostumar muito mais com a forma como o inglês é falado. Então, se você escutar o áudio uma vez só, você tem uma compreensão ok.
às vezes você consegue ter uma compreensão nem um pouco boa, dependendo do seu nível. Mas se você for repetindo, prestando atenção no que a pessoa está falando, buscando entender cada vez mais, podendo olhar também a legenda, traduzir algumas palavras e tudo mais, você consegue melhorar muito mais naquele áudio em específico. E fazer o principal, que é aprender palavras que antes você não sabia e que antes estavam causando essa não compreensão em você. Então é muito interessante você repetir e assistir ao mesmo áudio, escutar a mesma coisa várias vezes. E verificar também, né, transcrever o que você está falando para verificar se está correto. Uma outra forma de treinar o speaking é se gravando. Talvez você não tenha essa vontade, vamos dizer assim, de se gravar. Uma coisa que eu fazia também, e eu recomendo para os alunos, você pode ter um grupo no WhatsApp só com você, em que você vai mandando alguns áudios de inglês ali, para você estar treinando constantemente. Sempre que vem alguma ideia na cabeça, você fala, como que eu falaria isso em inglês? Você tenta gravar. Dependendo do seu nível, isso não é possível. E aí o que eu recomendo é você utilizar técnicas como shadowing. Você escolhe um vídeo, e aquele vídeo, a fala daquele vídeo já está pronta, você já escolheu o vídeo. É só você imitar a pessoa. Então, a pessoa falou uma frase, você repete. Em algum momento, você tenta falar a frase junto com a pessoa, como se você fosse uma sombra dela. É uma técnica muito boa, porque você pode treinar a fala com algo que já foi feito. Com o tempo, você vai criando naturalidade, espontaneidade para falar e improvisar em inglês. Mas você pode fazer isso inicialmente. Uma conversação rápida, você pode utilizar aplicativos de idiomas, né, Thunder, o HelloTalk, ou até mesmo pegar um diálogo curto. Tem alguns textos do lingua.com que eu falei que são diálogos. Você pode, ou até mesmo pesquisar na internet, diálogos curtos, e você começa a treinar a fala com ele. Uma coisa que eu recomendo para vocês utilizarem, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como treinar a conversação sozinho, usando a técnica 2x1. A técnica 2x1, ela pode ser feita, por exemplo, inicialmente, num formato 1x1. O que é esse 1x1, 2x1? Você separa um tema ou uma pergunta e você vai responder essa pergunta ou explicar sobre esse tema em 1 minuto ou 2 minutos, dependendo do seu nível. E no próximo minuto, depois que isso acabar, você vai pesquisar as palavras e expressões que você não conseguiu dizer. Então, supondo que você queira se apresentar em inglês. Você está no nível iniciante e você quer saber se apresentar em inglês. Como você se apresentaria para um gringo que chega e fala, me fala um pouco mais sobre você? Aí você pega 1 minuto, coloca um timer no computador, no celular e começa a falar. Ah, eu. I'm from Brazil, I like to play soccer on the weekends. Aí às vezes você trava e você fala assim, nossa, mas como que eu falo, será que eu gosto de cozinhar? Aí você vai lá, você vai improvisando, você não para. Bateu 1 minuto, depois de você estar falando, você fala, nossa, eu não lembrava como que era falar de cozinhar. Aí você vai lá, pesquisa, I like to cook, deixa eu anotar isso aqui. Aí você volta e responde a mesma pergunta mais uma vez. Então isso é muito interessante porque você consegue praticar o inglês com naturalidade, mesmo que você seja iniciante. Porque você pode tentar, não conseguiu. O que você não conseguiu dizer? Isso, isso e isso. Traduz, anota, lê, compreende, volta, coloca mais 1 minuto. Treina, treina, treina. Depois mais 1 minuto para revisar aquilo que você não entendeu. Você pode, nessa técnica de 1x1, usar 6 minutos durante o dia, você já vai ter treinado 3 vezes a resposta de uma pergunta ou uma explicação em inglês, o que é muito, muito útil. Recomendo também assistir a técnica 2x1 que tem aqui no canal, que é o vídeo da técnica. E se inscrevam para acompanhar os vídeos novos. Integração das 4 habilidades. Supondo que você tenha essas atividades combinadas, né? Você pode ler um texto, depois escrever um resumo, depois ouvir um áudio sobre esse mesmo tema e depois falar sobre ele. Você combina tudo. Então, eu gosto muito de ver coisas sobre filmes e séries. Em inglês tem esse filme novo que lançou. Você lê um texto sobre o filme, escreve um resumo sobre o filme, escuta alguém falando sobre esse mesmo filme, depois fala sobre ele, a sua opinião. Ou, não, eu quero treinar sobre a minha área em inglês. Eu sou programador, eu trabalho na área offshore como engenheiro. Eu faço isso, faço aquilo, eu preciso aprender inglês para minha área. Lê um texto técnico da sua área, escreve um resumo, ouve um áudio e fala sobre isso. Muito bom. É óbvio que vai demorar um pouquinho mais, 15 ou 20 minutos, mas você consegue fazer isso muito bem. E leitura de legendas. Eu recomendo que vocês separem alguma cena mais curta de filme ou de séries em inglês. E você faça essa sequência de 3 passos. Assistir com legendas em português, somente para entender. Ou seja, você vai estar treinando muito mais o listening e buscando compreender para dar o primeiro passo nessa sequência. Depois, legendas em inglês. Você assiste a mesma cena com legendas em inglês, assim você vai estar treinando o listening de novo, junto
com a leitura, porque você vai estar lendo a legenda. E você vai anotando palavras e expressões novas. Você vai estar treinando o writing, porque você vai estar escrevendo da forma correta. E depois você assiste sem legendas, focando muito bom nos sons e vendo quanto você consegue compreender o áudio. Aí sim, você está treinando muito bem a compreensão auditiva. Porque você vai estar só com o áudio, você não vai ter legenda nem em português nem em inglês. Então, muito útil utilizar essa sequência de passos. E é muito legal porque às vezes você pode colocar uma cena de um filme ou de uma série que você gosta muito. E não vai ter problema assistir várias e várias vezes ela. E depois você pode refazer os passos. Nossa, mas agora que eu assisti sem legendas, eu não consegui entender praticamente nada. Deixa eu fazer isso de novo. E você faz de novo. Por isso que é legal escolher uma coisa que você gosta. Depois, caso você queira, você pode falar assim: o que eu vi nessa cena? Você pode começar a falar, utilizando a técnica 2x1, tudo aquilo que você entendeu e compreendeu sobre aquela cena em específico. Uma dica prática é utilizar o site, que nem eu falei pra vocês, ele é mais ou menos dessa forma, olha. Em 6 minutos, você consegue treinar inglês. Aí tem aqui, ó, esse aqui foi o último que eles colocaram, Less Salt, Better Health. Beleza. Colocou aqui, clicou, tem o vídeo para vocês assistirem. E o vídeo que demora 6 minutos. Depois do vídeo que demora 6 minutos, tem algumas perguntas aqui. Tem vocabulário específico, você tem o transcript, ou seja, o que a pessoa falou aqui no meio do vídeo que eu não entendi. Você vem aqui e dá uma olhada. Ah, ela falou makes a pinch of salt. Beleza, consegui entender. O que ela falou ali? Aí você vem aqui e dá uma olhada. The reason it's difficult to know. Ah, compreendi. Você vai anotando essas palavras, anotando a tradução também. Muito legal assistir o vídeo, depois dar uma olhada no script e anotar as palavras novas. Você consegue evoluir muito somente dessa forma. E algumas dicas para maximizar o tempo. Sorry. Rotina diária curta. Você pode estabelecer uma rotina diária de 10 ou 15 minutos para cada uma das habilidades. Então você vai se adaptando com o tempo que você tem disponível. Supondo que você só tenha 20 minutos durante o dia, 15 minutos, e você quer melhorar principalmente a fala, separa esses 15 minutos para melhorar a fala, utilizando a técnica 2x1. Ou eu tenho 3 pedaços de tempo durante o dia, de 10 a 15 minutos. Ok, você pode separar primeiro para leitura, depois um só para escrita e depois um para listening e speaking, dependendo das habilidades que você quer desenvolver. Uma dica também que eu dou é aproveitar pequenos momentos durante o dia. Ou seja, você às vezes está pensando, não, eu tenho pouco tempo durante o dia porque eu chego em casa e eu tenho esses 20 minutos antes da janta e antes de fazer tal coisa. Mas às vezes você tem um tempo de deslocamento no ônibus, indo para o trabalho, onde você pode no carro ou no ônibus escutar um podcast, escutar um vídeo. Ou você pode também, durante o trabalho eu tenho um horário de almoço. Às vezes eu almoço e sobra um pouquinho de tempo. Eu consigo ler um texto em inglês, 5 minutos? Será que eu não tenho 5 minutos para ler um texto ali? Ou no começo do dia, eu normalmente chego no trabalho um pouco mais cedo, e aí não dá para escutar alguma coisa ali, ou dá para escrever alguma coisa em inglês. Então você pode pensar em pequenos momentos durante o dia, porque você pode aproveitar muito e criar esse efeito bola de neve, que nem eu falei. Esses pequenos momentos durante o dia, eles importam muito no final. Porque imagina que o inglês é como se fosse, a fluência em inglês é como se fosse uma catedral que você está construindo dia após dia, tijolo após tijolo. Então você pode não considerar, depois de olhar a catedral que os outros construíram, falar, nossa, mas colocar um tijolo ali não deve ter feito tanta diferença. Mas ela só existiu porque foi colocado um tijolo após o outro, dia após dia. Então se você pega 5 minutos aqui, 5 minutos ali, você está na fila de algum lugar, você entra no site lingua.com, começa a ler um texto em inglês, você está num final de semana, você fala, não, acho que eu vou assistir um vídeo em inglês. Com o tempo, você vai criando esse excedente de tempo utilizando a língua que vai te fazer avançar muito mais do que outras pessoas que não fazem isso. Porque esses pequenos minutos durante o dia vão gerando horas e horas no final do mês. E isso faz muita diferença. Uso de aplicativos móveis. Tem aplicativos mesmo, por exemplo, o Duolingo e outros, que você pode utilizar durante o dia. Porque ele já está pronto ali. Então você não precisa, às vezes, nem pensar em um texto ou pesquisar algum vídeo. Se você acha mais prático ter o aplicativo e ir treinando ele, você pode utilizar também. É legal que você tenha aplicativos para treinar várias habilidades e não só uma. Uma dica prática também é criar lembrete. Então, se você não lembra muito de treinar o inglês durante o dia, você pode colocar um despertador ou até mesmo um lembrete no Google Agenda. Tem alguns aplicativos de lembrete no próprio celular.
Você pode utilizar também amigos. Imagina algum amigo que você fala, vamos estudar inglês juntos? E aí eu lembro você de estudar inglês, você me lembra de estudar inglês, e a gente vai trocando esses sites que a gente está utilizando para leitura, para speaking, para listening. Então é muito legal também, um vai lembrando o outro. Um presente que eu tenho para você é a checklist da imersão de graça que está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar uma checklist completa com tudo o que você tem que fazer para acelerar a sua aprendizagem de inglês com o processo de imersão na língua. Você vai entender exatamente o que é esse processo de imersão, caso você não conheça, baixando a checklist. Ela está aqui na descrição do vídeo. É um presente que eu dei para você e qualquer dúvida que você tiver, coloquem aqui nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo.